Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 17 de novembro e o texto diz assim: a eterna esperança. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 23, que aqui ele está citando apenas 2 versículos, mas eu vou falar um pouco mais, tá? Vou falar o texto inteiro, tá? Lucas 23, abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos, tá? O sepultamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia de Jesus, da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então aqui está falando sobre o sepultamento de Jesus. As mulheres, né, que foram preparar, né, elas foram preparar os perfumes, as especiarias e os bálsamos, né, para poder sepultar a Jesus, amém? E aqui o autor vai dizer aqui no livro, né, após a crucificação, o corpo de Jesus foi sepultado, e as mulheres que o acompanharam até a sua morte, junto com José de Arimateia, foram as responsáveis por todo o sepultamento. Sem dúvida, foram momentos de desolação e muita dor. Elas prepararam perfumes e especiarias para o corpo de Jesus, pois na época era dessa forma que eram feitos os sepultamentos. Seguindo os costumes da época, o sepultamento não poderia ocorrer no sábado. E as mulheres tiveram que esperar até o dia seguinte. Imagino que a tristeza e a decepção haviam tomado conta delas e dos discípulos, por tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, os religiosos comemoravam o que, em perspectiva, era um fim de um grande problema. Talvez hoje seu sentimento seja de que o mal triunfou, ou que a morte venceu a vida, seja por uma perda, seja por uma injustiça, seja por qualquer situação que lhe cause desesperança. Mas preciso lhe dizer que não é o fim. Não permita que as circunstâncias roubem sua esperança. Em Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6, a Bíblia diz que, no terceiro dia, as mulheres foram logo cedo ao sepulcro e encontraram 2 anjos que lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A partir de hoje, entenda que para quem caminha com Jesus, sempre há esperança. Não sei o que tem te deixado desesperançoso, mas saiba que em Jesus nunca será o fim. Quando caminhamos ao lado dele, o impossível passa a ser apenas um detalhe. Portanto, independentemente da circunstância, renove suas esperanças, porque nele tudo pode voltar à vida. E a frase do autor diz assim: Jesus é a esperança. Nele, o impossível é apenas um detalhe. O devocional 322, a leitura bíblica é Gênesis 20 e a palavra-chave é esperança. Então, que nós possamos ter esperança, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Porque Jesus veio para trazer vida, veio para trazer vida em abundância para todos aqueles que creem no seu nome. Jesus veio para curar as nossas enfermidades, para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para trazer salvação para as nossas vidas. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que andar com Jesus, nós temos que saber que Ele está vivo e Ele está conosco. Jesus nos conduz à vida eterna. Ele está conosco. Quando ele falou que ele ia voltar para Deus, ele falou para os discípulos, que ele sentou com os discípulos e falou que ele ia voltar para Deus, ele disse que eles não iam ficar sozinhos. Ele falou que ia enviar um consolador.
Jesus disse na palavra aqui que ele ia enviar um consolador para ficar com os discípulos, para ficar com todos aqueles que creem em seu nome, todos aqueles que o servem, todos aqueles que são filhos de Deus, né? E que servem a Deus. Então, Jesus não nos deixou órfãos. Quando ele morreu, ele ressuscitou, voltou para Deus, mas deixou aqui o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias, até a volta dele. Então, o que nós temos que saber? Que nós temos um Deus Pai, que cuida de nós, que é o nosso Criador, que é o nosso provedor, que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida, que nos chama de filhos. Nós temos que saber que nós temos Jesus, que é Deus, que foi feito filho, que veio para cá, para fazer toda a obra de Deus aqui na terra, e para nos dar a certeza da vida eterna. E ele morreu, ressuscitou e voltou para Deus. E nós temos que saber que quando Jesus foi embora, ele deixou conosco o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, que a verdade é o próprio Jesus, que nos faz chegar até Deus. Então, nós temos um Deus triuno, um Deus que é Pai na criação, que é Jesus na redenção e que é o Espírito Santo que está conosco hoje, para poder nos orientar, para poder nos fazer andar nos caminhos do Senhor, para nos fazer crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, para nós termos certeza de que esta é a palavra de Deus, de que Deus está falando conosco, nós temos a confirmação através do Espírito Santo. Por isso que é tão importante nós servirmos a Deus, para nós termos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo está aqui, dentro deste corpo. Por isso que o nosso corpo não pode, a gente não pode usar o nosso corpo do jeito que a gente quer, de qualquer jeito. Nós não podemos adoecer o nosso corpo, nós não podemos ter pecados no nosso corpo. A gente tem que estar justificado, limpo, curado, perdoado. A gente tem que estar ali fazendo a vontade de Deus, para a gente não ficar fazendo coisas erradas, certo? Para que a gente possa ter o nosso corpo limpo, curado, sarado, para que o Espírito Santo habite em nós, para nos fazer ter certeza de tudo que Deus fala aqui nessa palavra, para a gente ter uma vida abençoada, uma vida alicerçada nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade e o querer do nosso Deus. Jesus, ele veio, Jesus foi o melhor presente que a gente podia receber de Deus, amém? Então, que você possa depender de Deus, que você possa aprender com Jesus, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa receber o melhor que Deus tem para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, e fazer você andar nos caminhos do Senhor. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos, e que nós juntos possamos servir o nosso Deus, porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Tenha esperança em Jesus.